você nos desestigou. Prezados irmãos, amigos, queridos, boa noite a todos. Saudações fraternas nessa noite que se faz um pouco mais fria aqui na nossa região, mas com certeza estamos com os corações aquecidos, porque já estamos aqui permeando dessas energias sublimes, desse calor espiritual. Nós trouxemos para essa oportunidade um tema que está contido e faz parte de uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Amélia Rodrigues, que tem como título da obra Pelos Caminhos de Jesus. E vamos discorrer um pouco as ideias contidas nessa obra, dentre outras tantas que compõem a própria doutrina espírita. Amélia Rodrigues começa no texto referindo-se a que todos nós, nas várias direções que olhamos, temos caminhos a seguir. Há caminhos curtos que nos levam ao crime, que nos levam ao suicídio, que nos levam ao desespero. Mas há também largos e longos caminhos que nos levam à embriaguez dos sentidos, o desregramento das emoções, nos muitos compromissos infelizes que muitas vezes, muitos de nós assumimos. A vida em si, diz Amélia Rodrigues, é um caminho que cada criatura que aqui se encontra percorre na experiência existencial, com sucessos ou fracassos, de acordo com as opções, com as escolhas que cada um de nós fazemos no curso da nossa existência. Todos nós seguimos por caminhos diversos, e muitos dos caminhos que nós seguimos não sabemos o ponto que vamos chegar. Por exemplo, os insensatos, egoístas, os precipitados, os maledicentes, os maldosos, os avarentos, os julgadores, os preconceituosos, os orgulhosos, os egoístas, estes encontram mais cedo ou mais tarde as portas do sofrimento perturbador em algum grau. Por outro lado, os lidadores do bem, os servidores da caridade, os apóstolos do amor, os benevolentes, os mansos, os pacíficos, os humildes, aqueles detentores do bem, os amáveis, encontram desde já, na renúncia, no sacrifício, no andar pela porta estreita, encontram as portas da paz, em algum grau. Ninguém, entretanto, ou no entanto, que siga os caminhos de Jesus, deixará de alcançar a meta a que persegue. E esta meta, a que todos nós perseguimos, é a felicidade integral. Quando resgatamos no Livro dos Espíritos, na questão 920, que é a primeira pergunta da quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai falar das penas e gozos futuros, nessa pergunta, o professor Allan Kardec dirige aos imortais
é possível nós sermos plenamente felizes na terra? Ao que os espíritos superiores respondem-lhe: não, não é possível. Mas Deus nos concede a oportunidade para sermos felizes o tanto quanto possível, e isso é um direito e um dever nosso. E nós vamos encontrar explicações em toda a obra espírita e verificaremos que realmente nós não conseguiremos ser felizes plenamente no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, por estarmos ainda estagiando em planos inferiores, em planos de provas e expiações, e portanto os sentidos muito estreitos ainda que nós desenvolvemos até agora não nos permite sentir esta felicidade plena e integral. Isso é um processo que vai acontecendo ao longo dos tempos. Necessário, portanto, na oportunidade em que nós estamos reencarnatória, parar essa desabalada ou desmedida ou desenfreada busca pelas portas do mundo, essa busca para ganhar o mundo. E, consequentemente, quando nós estamos nessa busca para ganhar o mundo, nós não temos tempo para analisar, revisar, rever Jesus. Nós não temos tempo para esta parada que nós aqui estamos fazendo hoje, de 40 a 50 minutos semanais para falar de Jesus. E isso é muito pouco. Considerando que um ano tem 52 semanas, se nós pararmos 1 hora por semana, seríamos 52 horas para nos agruparmos aqui, falarmos por 40 minutos acerca do Mestre. Então Amélia Rodrigues faz essa análise que é necessário parar essa desenfreada busca pelas coisas do mundo, lembrando de que Jesus dissera no Evangelho: aquele que quiser, é um convite, seguir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois que, aí ele faz uma separação, de que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Constantemente, nas várias passagens, Jesus separa o mundo material do mundo espiritual. De que vale o homem ganhar o mundo? E ganhar o mundo é aquela aspiração geral do homem na terra: beleza, poder e riqueza. E todo aquele que busca isso, renunciando os bens celestes, já tem aí a sua recompensa, as coisas do mundo. E as coisas do mundo, todas elas que nós vivenciamos, são passageiras, não são nossa propriedade, porque daqui partiremos. Então Jesus fala isso, de que vale o homem ganhar o mundo e não aproveitar para desenvolver qualidades espirituais que farão com que este, ao retornar à pátria espiritual, possa estar mais munido de recursos que lhe proporcione felicidade. Então é preciso parar e estudar, revisar, refletir, reconsiderar a questão do Mestre Jesus. Ao fazer isso, cada indivíduo, sem dúvida, vai experimentar o calor da presença do Mestre e a imanência ou a essência do seu amor.
só experimentando que isso acontece no íntimo de cada um. Este é o grande desafio nosso, enquanto transitamos na romagem terrena, que é justamente o desafio de estudar o Mestre, de experimentar os seus ensinos na vivência, na prática, que é o desafio comportamental. Uma vez que o Evangelho, a Boa Nova, é esse código de conduta eterno, da vida eterna, que é um padrão de comportamento superior, é um padrão de comportamento de espíritos superiores, porque Jesus tem esse comportamento que ele exemplifica, demonstra, orienta, ensina, mostra, que é a vivência do seu Evangelho. A tal ponto que o Mestre vai nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os caminhos de Jesus passam obrigatoriamente pela vivência de todo o bojo que está contido na sua obra, que é o Evangelho, que é a Boa Nova, que nos enche de esperanças e consolação. Ora, o professor Rivail, conhecido por nós como Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, novamente dirige-se aos imortais, questionando: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Essa é a resposta mais curta contida em O Livro dos Espíritos. É Jesus, guia e modelo. Este é o Espírito puro que esteve junto de nós há pouco mais de 2000 anos e deixa para nós este caminho, e os seus caminhos passam por esse desafio comportamental para a humanidade. É preciso estudar o Mestre, é preciso vivenciar os seus ensinos para senti-lo. Estudar a doutrina espírita é estudar Jesus, o seu Evangelho redivivo. No livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo nosso querido Emmanuel nas suas várias obras, na introdução desse livro, no prefácio, Emmanuel vai fazer um resgate de uma afirmação de Allan Kardec que está no Livro dos Espíritos, na introdução, e também um resgate de um conteúdo da conclusão do Livro dos Espíritos. No prefácio desse livro, Emmanuel faz isso. O que tem lá? Diz Allan Kardec: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal são de ordem natural. Não existe nada de sobrenatural. Estão dentro das leis que regem os mundos. Não tem nada de sobrenatural as comunicações entre um plano e outro. E na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Isso que Jesus veio nos mostrar. E a doutrina espírita, anunciada pelo próprio Cristo, numa das suas últimas reuniões com os apóstolos, vai dizer: mais tarde pedirei ao Pai para enviar-lhes um outro Consolador, para reviver tudo que eu disse, tudo que eu exemplifiquei, e coisas novas. Vem a doutrina espírita, então. Daí que Jesus é esse modelo de comportamento, porque no aspecto filosófico da doutrina, que compreende as consequências morais, as consequências comportamentais
dessas relações entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Quando compreendemos as consequências dessas relações, temos a oportunidade de melhorar. E o nosso melhoramento se faz seguindo os caminhos de Jesus, que são os aspectos morais, comportamentais, que tanto ele exemplifica para nós. Ante esta lição de Jesus, ou das lições do Mestre, entendendo o Evangelho como uma grande lição e contida nesse manancial de luz, há detalhamentos, vamos dizer assim, há particularidades que fazem parte do conjunto da obra. Ante essa lição, o apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, Paulo escreve a Timóteo, e Emmanuel resgata isso também no livro Fonte Viva. Paulo diz assim a Timóteo: considera o que eu te digo, Timóteo. Timóteo aqui representando cada um de nós, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. E é óbvio que nós estamos cheios de perguntas, de interrogações, de dúvidas, não entendemos muitas coisas, Por que estamos aqui? Por que sofremos? Por que eu vim morar em Tubarão? Por que eu vim trabalhar nesse lugar? Por que eu estou aqui? Por que as escolhas que o que transitamos, da forma com que transitamos? Considero que te digo: caminhe pelos passos de Jesus, que terás entendimento em tudo que está acontecendo nas nossas vidas hoje. É isso que ele diz a Timóteo. Qual a lição? A lição da Boa Nova, a qual não devemos nos esquivar a meditar. Meditar na Boa Nova. Nós lemos muitas obras, nós estudamos muitas obras de grandes pensadores, de não grandes pensadores, estamos sempre estudando alguma coisa. Mas que tamanha dificuldade para estudar o Mestre. Esta obra que contém ali os recursos do maior terapeuta, do médico dos médicos, e nos convida a meditar nas suas questões e encontrar e extrair da letra o Espírito que nos proporciona, com certeza, um caminhar diferente nas nossas idas e vindas, nos processos reencarnatórios, como mecanismos da nossa evolução, da nossa iluminação espiritual. Diz Emmanuel nesse capítulo: quem fita o céu sem contemplá-lo, que interessante, não enxerga as estrelas. Quem fita o Evangelho sem contemplá-lo, não enxerga a sua essência, não extrai dali o alimento que fará com que nós nunca venhamos a sentir fome, não extrai dali a água que fará com que nós nunca venhamos a sentir mais sede. Emmanuel fala isso. Então é preciso algum esforço, não é nenhum esforço exagerado, algum esforço para a graça da lição, para que a lição nos responda com a sua graça. Dá para entender isso? E na vivência desta lição, descobriremos em nós e dentro de nós os primeiros sinais da fundação do reino de Deus em nossos corações. O apóstolo dos gentios, Paulo, é claro na sua observação, quando ele diz: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, ponderar, atender, refletir, apreciar o Evangelho. Mas alguém poderia nos perguntar: como fazer isso? Porque deveremos estar convencidos
prestando atenção nos apontamentos do Mestre, esse código de conduta eterna, que Jesus, em retribuição ao nosso esforço, à nossa boa vontade, vai nos dar entendimento em tudo. Como fazer? Como fazer isso? Como praticar isso? Como colocar isso no nosso cotidiano, nas nossas horas, né? Amélia Rodrigues: todos fazemos alguma coisa na vida, mas aqui Emmanuel, tá? Mas raros não voltam para desfazer o quanto fizeram. Vamos lá, vamos repetir. Todos nós fazemos alguma coisa na vida, mas raros não voltam para desfazer. O que significa isso? Que nós não estamos fazendo coisas boas, estamos nos equivocando, estamos nos comprometendo e temos que retornar nas reencarnações reparadoras, provas e expiações para desfazer o que nós próprios fizemos. Olha como isso é triste. Por quê? Porque nós não seguimos Jesus. Somente constrói, e aí continua, né? Sem necessidade de reparação, aquele que se inspira no padrão do Cristo. Isso não volta para criar o bem. Por quê? Fazer algo com o Cristo é sempre fazer o melhor para todos. Fazer algo com Jesus Cristo é sempre fazer isso. E ele vai dizer, na essência dos seus ensinos, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Ele já fala isso. Então, quando eu penso o que é bom para mim, no lugar em que eu me encontro, ou quando eu penso o que é bom para o outro, no lugar em que ele se encontra, eu faço isso. E quando eu faço isso, eu não tenho nenhum problema de errar na dosagem. Com certeza estaremos fazendo o melhor para isso, que foi o que Jesus fez incessantemente para cada um de nós, individualmente falando e coletivamente, né? Jesus, o Mestre, desde a carpintaria de Nazaré até a cruz em Jerusalém, executou o bem incessantemente, de acordo com a vontade do Pai. Ele diz isso sempre. Por exemplo, ele exalta o vintém da viúva, aquela viúva que deposita do gasofilácio 2 moedas. E também ele louva a fortuna de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, sem alterar-se. Resgata Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, sem deixar a atenção centralizada aos desígnios celestes. Demonstra-nos o perdão em várias oportunidades, quando ele vai dizer: dê-lhe a outra face àquele que te bater numa. Se alguém te convida a andar 1000 passos, ande 2000. Se alguém lhe pede a túnica, dê-lhe também a capa. Consente aqueles que queriam condenar a mulher que teria sido pego em adultério, ele consente a eles a atirar a primeira pedra, se algum deles estivesse sem pecados.
E todos se afastam. E quando ele se encontra só com a jovem, também não lhe condena. Mulher, segue. Vais e não peques mais, para que um mal maior não te aconteça. É isso que o mestre faz. Chama a atenção de Simão Pedro, quando este fere com a espada o soldado Malco, porque estava vindo para prender o mestre. Que isso, Pedro? Que comportamento é esse? O que eu tenho ensinado? Embainha tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E ele vai discorrendo entre tantos outros exemplos vivos que o mestre deixou na época, para todas as épocas em que nós estagiamos aqui. E ainda, quando crucificado, o mestre pede ao Pai que perdoasse a todos aqueles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Quem de nós? Quem nós conhecemos na terra que teria essa capacidade, essa elevação, esse entendimento para tal feitos, para tal missão? Quando Jesus então é crucificado, muitos se perguntaram: se este é o Salvador, por que não se salvou? Porque existem os homens, essas pessoas, como muitos ainda os têm, veem o Cristo com a visão do homem mundano, do homem da terra. Mas Jesus nos traz lições para além desta, para além das fronteiras do mundo material, para as dimensões espirituais. O recado do Mestre é direto para o espírito imortal, o ser pensante que habita hoje num corpo, mas que breve o deixará. Ao longo de tantos tempos, muitos vêm alavancando, dando continuidade à obra do Mestre. Francisco, da família Bernardone, Francisco vai e levanta a minha igreja, e ele sai. Não é igreja material, mas no templo do coração de cada um. Francisco de Assis, né? Lembro também, num exemplo próximo e vivenciado aqui, perto de nós, como franciscana, esta senhora que está sentada aqui, que também foi convidada. Esse templo em que nós nos encontramos aqui, nem sempre foi assim. Hoje ele está assim. Mas começou com essa franciscana aqui. Aonde? Na garagem da casa dela. Porque ela tinha um movimento interno e um compromisso com o Cristo. Nunca, em toda a história, desde 1998, este centro fechou suas portas, exceto no período de pandemia. As portas físicas fecharam, as portas do coração, não. E muitos seguidores, tal qual eu, hoje, estou aqui graças a ela, como muitos que aqui estão, tocados pelo exemplo, pela perseverança, pela disciplina, por querer fazer acontecer, por querer fazer com que a semente de Jesus, como ela incorporou no seu canteiro, se disseminasse para outros tantos corações.
E é isso que acontece quando somos tocados e quando sentimos Cristo agindo em nós. Diz o Mestre: eu venci o mundo e vós também podeis vencer. Esta é a recomendação de Jesus de exemplificação do caminho que devemos seguir, agindo para a felicidade comum, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que há em Cristo. Sentimento de amor, de compaixão que sentimos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, que está intitulado A Esperança do Apóstolo, e Paulo é um representante direto de Jesus, entendeu a dimensão da mensagem do Mestre quando ele se converte. E ele vai dizer, diante de todos os desafios que nós estamos vivenciando e que vamos vivenciar nas aflições do mundo, da vida, né? Não desanimemos, não desanimar, diz Paulo aos Coríntios. Mesmo se nosso corpo físico vai se arruinando, o nosso interior vai, ao contrário, se renovando dia após dia. Com efeito, diz Paulo, e ele usa uma linguagem muito rebuscada, com efeito, de fato, a insignificância de uma tribulação momentânea na vida acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de bênçãos, de glória. E isso acontece porque nós não miramos as coisas visíveis, mas as invisíveis. Porque as coisas visíveis são passageiras, as coisas visíveis são eternas. E seguir Jesus pelos seus caminhos é visar as coisas invisíveis que são eternas. Pelos caminhos do Cristo, o apóstolo da nova era, Allan Kardec, sintetiza dizendo: fora da caridade, que é o veículo do amor, não há salvação, não há iluminação, não há evolução, não há caminho, sendo este o único caminho para nos candidatarmos, nos credenciarmos ao reino dos céus. Foi isso que Jesus veio fazer, fundar o reino dos céus nos corações dos homens. Tá bom? Fica essa mensagem para todos nós, para a nossa reflexão, que o próprio Mestre, através dos mensageiros da luz, destes obreiros, dos apóstolos do amor, nos ajude cada vez mais a nos encontrarmos com o Mestre o mais breve possível. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre.